Treine sua mente para a riqueza, a fórmula proibida, que ninguém compartilha. Você já percebeu que, por mais que se esforce, parece que existe uma barreira invisível entre você e a riqueza? Como se algo dentro da sua própria mente sabotasse qualquer tentativa de prosperar. Não é coincidência, não é falta de talento e muito menos falta de esforço. A verdade é que a sua mente foi programada, desde cedo, para te afastar do dinheiro, programada para aceitar a escassez como normal, para enxergar o sucesso como privilégio de poucos e para acreditar que riqueza é resultado exclusivo de sorte ou de herança. O que ninguém te contou até agora é que existe uma fórmula proibida, escondida a 7 chaves, que não se ensina nas escolas, que não aparece nos cursos tradicionais e que jamais é revelada nos conselhos superficiais que circulam por aí. Essa fórmula não é apenas sobre como ganhar mais, mas sim sobre como treinar sua mente para enxergar a riqueza de forma completamente nova. Se você aplicar isso, em menos de 30 dias poderá começar a sentir que a realidade ao seu redor se transforma. Imagine o impacto de descobrir que não é o mercado, não é o governo, não é o acaso que define sua situação financeira, mas sim o padrão invisível que roda dentro da sua cabeça todos os dias. Esse padrão é como um código oculto, uma programação silenciosa que molda as suas escolhas, suas reações e até a forma como você interpreta oportunidades. Enquanto você acreditar que a riqueza está fora do seu alcance, continuará repetindo o ciclo de escassez. Mas ao acessar a fórmula que estou prestes a compartilhar, você vai enxergar que a abundância sempre esteve ao seu redor, esperando apenas que você mude a forma de ver, pensar e agir. É um divisor de águas. Ou você continua no automático, aceitando o papel que te deram, ou decide romper essa programação e assumir o controle do seu destino financeiro. Essa não é uma promessa vazia. Existe ciência por trás. Existe psicologia comprovada e existe uma prática milenar que foi esquecida de propósito. Os que realmente dominam o poder do dinheiro não compartilham esse conhecimento porque sabem que a vantagem está justamente em manter a maioria aprisionada na escassez. Mas você está aqui agora, e se permanecer comigo até o fim deste vídeo, vai descobrir que não há nada de místico, nada de inatingível, apenas um treinamento mental que precisa ser feito de forma disciplinada, clara e consciente. A chave da riqueza não é acumular moedas, é treinar a mente para atrair, reter e multiplicar. Pense comigo. Quantas vezes você já teve uma boa ideia, uma oportunidade à frente, mas a sua própria mente sabotou o movimento? Você pensou que não era o momento, que não tinha condições, que poderia dar errado. Essa voz não é você, é a programação que você carrega. É como se sua mente tivesse sido ensinada a te manter seguro, mas esse seguro custa caro. Custa a sua liberdade, custa os sonhos que você ainda não realizou. E aqui está o detalhe que separa quem vive de salário em salário de quem constrói patrimônio. Enquanto a maioria obedece à voz da limitação, os poucos que conhecem a fórmula proibida reprogramam essa voz para agir em direção à abundância. E é exatamente essa mudança que você vai experimentar a partir de hoje. Não espere truques rápidos, não espere mágica. O que você vai ouvir é um método sólido, direto, que transforma a forma como você pensa. A cada minuto, você vai compreender como pequenos ajustes mentais, repetidos de maneira estratégica, criam resultados gigantescos. Riqueza não é coincidência, é consequência de um padrão mental. E o seu padrão pode ser alterado. Agora, faça um exercício simples. Se em apenas 30 dias a sua mente fosse treinada para identificar oportunidades, agir com confiança e eliminar sabotagens internas, quanto impacto isso teria na sua vida? Pense nos projetos que você poderia iniciar, nas portas que se abririam, nas decisões que hoje você adia por medo. A fórmula proibida é sobre isso: criar uma identidade mental que se alinha com o fluxo da riqueza. Quando isso acontece, dinheiro deixa de ser perseguição e passa a ser consequência. Seja honesto com você mesmo. Você está disposto a continuar seguindo a velha programação que te limita ou vai escolher, hoje, acessar o que poucos ousaram aplicar? Nos próximos minutos você terá acesso a conceitos que não estão em manuais convencionais
e que podem redefinir completamente a sua relação com o dinheiro. A escolha é simples: permanecer como está ou entrar nesse caminho de transformação mental e financeira. A mentira silenciosa que te mantém pobre. Você cresceu ouvindo frases como: dinheiro não traz felicidade. Quem muito tem, alguma coisa fez de errado. É melhor ter pouco e viver em paz. Essas frases parecem inocentes, ditadas pela tradição ou pela experiência de quem veio antes, mas na verdade funcionam como comandos invisíveis que moldam sua mente para rejeitar a riqueza. A verdadeira prisão não está nos boletos, no desemprego ou no salário limitado. A prisão real está na forma como sua mente foi condicionada a pensar sobre dinheiro. O mais perigoso é que você nem percebe esse condicionamento, porque ele está no seu inconsciente, repetido tantas vezes que virou verdade para você. Enquanto isso, os que prosperam silenciosamente seguem outro código mental, um código que nunca foi ensinado a você. Imagine sua mente como um computador. Se o sistema operacional foi instalado para rodar escassez, não adianta tentar colocar programas de abundância, porque eles simplesmente não funcionam. Você pode até tentar ganhar mais, trabalhar mais horas, investir com coragem. Mas, se a base continua contaminada por crenças negativas, mais cedo ou mais tarde você volta para o ponto de partida. Essa é a razão pela qual tanta gente conquista algo e perde em seguida, ou vive repetindo o mesmo padrão de luta e sobrevivência. Não é falta de esforço. É a mentira silenciosa rodando em segundo plano, te convencendo que a abundância não é para você. O que quase ninguém ousa dizer é que a maioria das pessoas não vive a vida que deseja, mas a vida que foi programada para aceitar. A escola ensinou a obedecer, não a criar. A sociedade reforçou que estabilidade vale mais que liberdade. A família, muitas vezes sem perceber, passou adiante seus medos e frustrações financeiras. Assim, você cresce acreditando que riqueza é exceção, quando na verdade poderia ser a consequência natural de uma mente treinada. É como tentar correr uma maratona com correntes nos pés. Você até se esforça, mas nunca alcança velocidade suficiente. Agora pergunte a si mesmo: de onde vêm suas crenças sobre dinheiro? Você já parou para investigar se essas ideias realmente são suas ou se foram herdadas sem questionamento? A maioria das pessoas nunca faz essa reflexão, e por isso repete os mesmos erros de geração em geração. E aqui está a armadilha mais cruel. Enquanto você se convence de que riqueza não é para todos, os que dominam o verdadeiro jogo financeiro reforçam ainda mais esse mito, mantendo o segredo guardado. Eles sabem que se todos pensassem em abundância, a competição seria maior. Então, a mentira é repetida até se tornar lei silenciosa. Riqueza é para poucos. Essa é a base da fórmula proibida que vamos revelar. Antes de acessá-la, você precisa compreender que não basta aprender novas técnicas de investimento ou aumentar sua renda. Se o seu código mental continuar corrompido, toda tentativa será sabotada pelo próprio inconsciente. A primeira mudança não acontece na sua conta bancária. Acontece na sua forma de pensar. Quando você desarma a mentira silenciosa, começa a enxergar possibilidades que antes estavam ocultas. A oportunidade sempre esteve à sua frente, mas a programação fez você acreditar que não era para você. E é exatamente nesse ponto que a fórmula proibida começa a atuar. Ela foi criada para romper esse código escondido e instalar um novo padrão. Um padrão de expansão, não de sobrevivência. De confiança, não de medo. De decisão, não de dúvida. Essa é a diferença entre quem fica parado esperando as condições perfeitas e quem age, cria e transforma. Nos próximos minutos, você vai compreender como esse treino mental funciona e vai perceber que o poder de criar riqueza sempre esteve dentro de você, apenas encoberto por camadas de mentiras repetidas. O poder oculto do treino mental. Se a mente foi programada para aceitar a escassez, a saída não está em correr atrás de atalhos financeiros, mas em reprogramar essa base. É aqui que entra o poder oculto do treino mental, algo que quase ninguém fala de forma prática e direta. Imagine sua mente como um músculo. Se você a treina diariamente, ela se fortalece,
cria novos circuitos e passa a responder de maneira diferente às situações. Mas assim como no corpo, se você não treina, ela enfraquece e continua repetindo os mesmos padrões de sempre. A diferença é que no caso da mente, o treino não é visível, mas o impacto aparece em cada decisão, em cada reação e em cada oportunidade que você enxerga ou deixa passar. A maioria das pessoas acredita que riqueza é resultado apenas de trabalho duro, sorte ou de uma grande ideia. Isso é apenas uma parte da verdade. O que separa os que prosperam dos que ficam no mesmo lugar é a forma como a mente responde ao mundo. Dois indivíduos podem estar diante da mesma chance, mas apenas um enxerga a oportunidade, porque treinou a mente para reconhecê-la. O outro, sem esse preparo, ignora, sente medo ou inventa desculpas para não agir. É por isso que riqueza não começa no bolso, mas no cérebro. E aqui está um detalhe poderoso. Sua mente pode ser treinada para buscar padrões de abundância da mesma forma que você a condicionou, sem perceber, para a escassez. Isso significa que é possível criar novos caminhos neurais que orientam suas decisões para a expansão. Pequenos exercícios mentais, feitos de forma consistente, constroem o que chamamos de neurocircuitos da abundância. Cada vez que você repete uma prática de foco, visualização ou decisão intencional, você fortalece esse circuito. Com o tempo, sua mente passa a reagir de maneira automática em direção à prosperidade. Assim como hoje, ela reage automaticamente ao medo e à dúvida. Pense em como funciona na academia. Se você treina um músculo todos os dias, ele cresce, fica mais forte e mais resistente. Se você ignora o treino, ele enfraquece. Com a mente é idêntico. Você pode treinar para reconhecer soluções, criar estratégias e agir com confiança, ou pode continuar alimentando insegurança, procrastinação e conformismo. O problema é que a maioria nem sabe que esse treino existe. Por isso segue repetindo os velhos hábitos mentais que sabotam qualquer conquista. Agora, imagine a diferença entre duas pessoas. Uma delas treinou sua mente para a riqueza, desenvolvendo disciplina, clareza e confiança. A outra nunca fez esse treino e continua presa em dúvidas, medos e desculpas. Ambas encontram o mesmo obstáculo, mas a primeira vê no desafio um campo de oportunidade, enquanto a segunda enxerga apenas um muro intransponível. Essa diferença de interpretação cria futuros completamente distintos. Quem treina a mente transforma bloqueios em degraus. Quem não treina continua parado diante da mesma parede. E é exatamente nesse ponto que o treino mental revela seu caráter oculto. Ele não muda apenas o que você pensa, muda como você pensa. Ele reestrutura as bases do seu raciocínio. A riqueza, nesse contexto, não é apenas acumular dinheiro, mas desenvolver a habilidade de criar, multiplicar e sustentar resultados. Isso é o que os verdadeiros ricos sabem e raramente compartilham. Eles não treinam apenas competências técnicas, eles treinam a mente todos os dias, porque sabem que é ela quem decide o rumo de tudo. Poucos entendem isso. Os ricos não pensam em dinheiro como a maioria pensa. Eles pensam em padrões invisíveis que orientam o dinheiro. Eles treinam sua percepção para detectar caminhos, enquanto a maioria está distraída com obstáculos. Essa percepção não é talento inato, é treino. E esse treino pode ser iniciado agora mesmo. No próximo capítulo, você vai conhecer os pilares da fórmula proibida, os 3 elementos que estruturam esse treino mental e explicam por que ele é tão poderoso. A fórmula proibida revelada. Até aqui você entendeu que a pobreza não é apenas falta de recursos, mas o resultado de uma programação mental invisível. Também percebeu que existe um treino capaz de transformar completamente esse padrão. Agora chegou o momento que a maioria jamais alcança, porque é exatamente aqui que a fórmula proibida começa a ser revelada. Essa fórmula não é uma técnica passageira nem um truque de motivação. É um conjunto de princípios mentais que mudam radicalmente a forma como você enxerga a si mesmo, ao dinheiro e ao mundo. São 3 pilares que, aplicados em conjunto, criam um efeito de expansão tão forte que quem os descobre passa a enxergar a riqueza não como um acaso, mas como uma consequência inevitável.
O primeiro pilar é o poder de trocar escassez por curiosidade. Quando você pensa em dinheiro a partir da falta, cada decisão é tomada com medo, hesitação e autocensura. Esse medo paralisa, faz você se contentar com pouco e aceitar menos do que merece. O treino mental exige que esse padrão seja substituído por curiosidade. Em vez de perguntar, e se der errado, você passa a se questionar, e se der certo? A curiosidade cria espaço para explorar, para aprender, para testar novas formas de agir. Onde antes havia paralisia, agora existe movimento. Essa mudança de foco altera toda a forma como sua mente responde ao desconhecido. O segundo pilar é o compromisso inquebrável. A maioria das pessoas vive presa a escolhas temporárias, sempre deixando espaço para recuar, desistir ou negociar seus sonhos. O compromisso inquebrável elimina essa brecha. Ele significa que você decide com clareza o que quer e corta todas as rotas de fuga. A mente precisa ser treinada para dizer não a quase tudo e sim absoluto ao que realmente importa. Essa disciplina psicológica é o que separa os que vivem acumulando tentativas dos que constroem resultados consistentes. Quando você assume um compromisso inquebrável, sua energia mental deixa de se dispersar e começa a se concentrar em um único ponto de impacto, gerando resultados que parecem desproporcionais em relação ao esforço. O terceiro pilar é a visualização biológica. Diferente das práticas superficiais que pedem apenas para imaginar cenários positivos, a visualização biológica exige que corpo e emoção estejam envolvidos. Ela transforma a mente em um simulador de experiências reais. Quando você cria uma imagem mental de vitória e, ao mesmo tempo, sente a emoção dessa conquista e permite que o corpo reaja como se já estivesse vivendo essa realidade, o cérebro registra essa experiência como verdadeira. Isso significa que sua mente começa a agir em direção a essa realidade como se fosse inevitável. É o mesmo processo que atletas de alto desempenho usam para se preparar antes de uma competição, mas aqui aplicado diretamente na criação de riqueza. Esses três pilares formam a essência da fórmula proibida. Curiosidade no lugar da escassez, compromisso inquebrável como guia e visualização biológica como catalisador. Juntos, eles reprogramam a mente de forma profunda, criando novos padrões de decisão e ação que naturalmente atraem oportunidades, recursos e pessoas certas. Essa fórmula é chamada de proibida, porque rompe com os modelos que mantêm a maioria aprisionada. Ela não depende de circunstâncias externas, depende apenas de um treino mental interno que quase ninguém ousa fazer. Agora que você conhece a estrutura dessa fórmula, é hora de colocar em prática. No próximo capítulo você vai descobrir como aplicar esses pilares em um desafio de 30 dias, um método simples, porém poderoso, para instalar esse novo padrão na sua mente de forma irreversível. O desafio dos 30 dias. Chegou o momento de transformar teoria em prática. Não adianta apenas compreender os pilares da fórmula proibida, é preciso colocá-los em ação de maneira estruturada, consistente e desafiadora. É por isso que agora você vai conhecer o desafio dos 30 dias. Um percurso dividido em 4 etapas semanais que vai treinar sua mente para abandonar velhos padrões e criar novos circuitos de abundância. A cada semana, você será exposto a exercícios específicos que vão colocar em movimento os 3 pilares: curiosidade, compromisso e visualização biológica. Esse processo não é opcional se você deseja resultados reais. É como um treino físico. Você só conquista força quando pratica. Na primeira semana, o foco é mapear e reprogramar as crenças invisíveis. Pegue um caderno e registre todas as frases, pensamentos e lembranças que surgem quando você pensa em dinheiro. Escreva sem filtro, sem julgamento. Depois, para cada crença de escassez, crie uma frase de abundância que a substitua. Por exemplo, se surge "dinheiro é difícil de ganhar", escreva "dinheiro é consequência de valor que eu gero". O objetivo dessa etapa não é apenas trocar palavras, mas desafiar a mente a questionar verdades que sempre aceitou sem reflexão. Esse mapeamento é o primeiro corte no código da escassez que rodava em silêncio dentro de você. Na segunda semana, você entra em contato com o diário da riqueza mental. Todos os dias, registre 3 vitórias financeiras, mesmo que pequenas. Pode ser um desconto que conseguiu,
Uma decisão de não gastar com algo inútil, uma oportunidade de aprendizado que valoriza suas habilidades. O importante é treinar sua mente para reconhecer sinais de abundância no cotidiano. Esse exercício fortalece a percepção e cria novos circuitos de valorização, ensinando o cérebro a focar no que expande, em vez do que limita. Em poucos dias você começa a perceber que sua atenção muda, e junto com ela, sua forma de agir. A terceira semana é dedicada à criação de um microprojeto de valor. Escolha algo simples, mas que possa gerar impacto financeiro ou aprendizado real. Pode ser oferecer um serviço, iniciar uma pequena venda, compartilhar um conhecimento que você domina. O projeto não precisa ser grande, precisa ser real. O objetivo é treinar a mente a transformar ideias em ação concreta. Aqui você coloca em prática a curiosidade no lugar da escassez. Em vez de paralisar com o pensamento, não sei se vai dar certo, você age com a pergunta: o que posso aprender se eu tentar? Esse movimento de colocar energia no mundo, por menor que seja, abre portas e cria novas conexões. Na quarta semana, entra em cena o ritual secreto da visualização proibida. Todos os dias, reserve 5 minutos para criar uma experiência mental completa. Feche os olhos e imagine sua conquista financeira já realizada. Sinta a emoção dessa vitória como se fosse agora. Perceba o corpo reagindo, o coração acelerando, a respiração mudando. Quanto mais real a experiência, mais seu cérebro a registra como verdade. Ao repetir isso diariamente, você programa sua mente para agir como se essa realidade fosse inevitável. Essa prática cria alinhamento entre pensamento, emoção e ação, eliminando sabotagens internas. Esse desafio de 30 dias não é apenas um exercício temporário, é um processo de transformação profunda. Ao final dele, sua mente já não será a mesma. Você terá rompido padrões antigos, terá instalado novas referências de abundância e terá experimentado, na prática, que riqueza é um estado mental antes de ser um resultado externo. Poucos têm coragem de ir até o fim, mas os que completam esse percurso relatam mudanças irreversíveis. Agora a decisão está diante de você: aceitar o desafio e transformar sua identidade financeira ou continuar vivendo no padrão que sempre te limitaram. No próximo capítulo, você vai compreender a verdade oculta que os ricos conhecem e não compartilham, a parte mais silenciosa da fórmula que garante que eles permaneçam no topo, enquanto a maioria continua presa ao ciclo da escassez. A verdade oculta dos ricos. Existe um ponto que diferencia de forma definitiva aqueles que constroem riqueza duradoura dos que vivem em constante luta financeira. Não se trata apenas de ganhar mais, investir melhor ou ter acesso a informações privilegiadas. A verdadeira diferença está no tipo de ambiente mental que os ricos cultivam em silêncio, sem alarde, sem explicações abertas. É uma prática invisível, mas tão poderosa que molda suas decisões, suas reações e, consequentemente, seus resultados. É aqui que muitos acreditam que existe sorte ou vantagem injusta, mas na realidade é apenas o reflexo de uma blindagem mental cuidadosamente construída. Os ricos não permitem que narrativas de escassez contaminem suas escolhas. Enquanto a maioria passa o dia ouvindo frases como "está difícil para todo mundo" ou "dinheiro não dá em árvore", aqueles que prosperam fazem questão de se proteger desse tipo de contaminação psicológica. Eles filtram conversas, evitam ambientes onde a mentalidade derrotista prevalece e até mesmo selecionam com cuidado as pessoas que deixam influenciar seus pensamentos. Essa blindagem não significa ignorar a realidade, mas recusar-se a aceitar o discurso de impotência que mantém tantos presos à sobrevivência. Outro segredo raramente comentado é a forma como os ricos tratam sua rotina como um laboratório de treino para a abundância. Pequenos rituais diários, que parecem banais aos olhos de quem observa de fora, funcionam como âncoras para a mente. Um exemplo é a forma como eles lidam com decisões financeiras simples. Em vez de reagir com medo ou pressa, treinam respostas pautadas pela clareza e pelo foco no longo prazo. Essa consistência cria uma estrutura mental que, com o tempo, se torna automática. Assim, enquanto muitos desperdiçam energia tentando apagar incêndios financeiros,
Eles usam a rotina como treino contínuo de expansão. A diferença entre uma pessoa que vive em escassez e outra que vive em abundância pode ser percebida em detalhes quase imperceptíveis. Quem vive em escassez acorda com a mente pesada, já pensando em contas, preocupações e limitações. Seu dia é guiado por urgências e ansiedades. Quem vive em abundância desperta com uma pergunta diferente: como posso expandir hoje? Essa mentalidade não depende do saldo bancário, e sim da forma como a mente foi treinada para interpretar a vida. É exatamente por isso que, mesmo quando perdem tudo, os ricos têm a capacidade de reconstruir. Eles não dependem do dinheiro em si, dependem da identidade mental que os faz atrair e multiplicar dinheiro novamente. Talvez o momento mais impactante dessa revelação seja compreender que a verdadeira riqueza não está em acumular, mas em se tornar. Não é sobre ter muito, mas sobre ser o tipo de pessoa que o dinheiro procura naturalmente. Quando você chega a esse nível de identidade, o dinheiro passa a ser consequência inevitável de quem você é e do valor que expressa. Essa é a verdade oculta, aquela que raramente é ensinada, porque não pode ser copiada mecanicamente. Precisa ser vivida, construída e sustentada todos os dias. Agora que você entende o que realmente diferencia os ricos e mantém sua posição no topo, é hora de mergulhar no clímax dessa jornada. O próximo capítulo vai recapitular a fórmula proibida e mostrar como aplicar isso imediatamente, antes que sua mente volte a cair no velho padrão da escassez. Clímax final, plus, chamada para ação. Chegou o momento de juntar todas as peças e encarar a verdade sem máscaras. Você já percebeu que a escassez não é apenas falta de dinheiro, mas sim uma programação mental invisível. Também descobriu que a mente pode ser treinada como um músculo, que a fórmula proibida opera em 3 pilares secretos e que existe um desafio de 30 dias capaz de reprogramar completamente seu modo de pensar sobre riqueza. Agora, a pergunta inevitável é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Porque cada segundo que passa sem ação reforça os padrões antigos, aqueles que te mantiveram preso até aqui. A fórmula pode ser resumida em uma única frase que deve ecoar na sua mente. A riqueza não começa no bolso. Ela começa na identidade que você cultiva todos os dias. Isso significa que, enquanto a maioria continua esperando uma oportunidade externa, você já sabe que a verdadeira transformação vem de dentro. E quanto mais cedo você começar, mais cedo o efeito acumulado desse treino mental vai se manifestar em resultados tangíveis. Essa não é uma promessa vaga, é um alerta, porque todo dia em que você adia, está fortalecendo a programação de escassez que age como uma corrente invisível em torno de suas escolhas. Aqui entra a decisão que separa os que apenas assistem de longe e os que realmente mudam de patamar. Alguns vão deixar esse conteúdo passar, vão voltar para a rotina e esquecer o que ouviram. Outros vão decidir aplicar, treinar sua mente de forma consistente e, inevitavelmente, colher os frutos. Não existe meio termo. A escolha que você faz agora define em qual desses grupos você vai viver daqui para frente. E existe um detalhe ainda mais importante. Esse conhecimento é raro. Poucos têm acesso e menos ainda colocam em prática. Você precisa decidir se vai guardar isso apenas para si ou se vai fazer parte de um movimento de transformação, espalhando essa visão para quem precisa romper o ciclo da escassez. É por isso que sua ação neste momento é vital. Inscreva-se, ative as notificações e compartilhe este vídeo, não apenas para apoiar o canal, mas para garantir que você mesmo se comprometa publicamente com essa jornada. Quando você compartilha, você envia uma mensagem para a própria mente. Eu estou dentro, eu escolho a abundância, eu não volto atrás. E lembre-se, a escassez só vence quando você se cala. A abundância vence quando você age. Então, antes que este dia termine, tome a decisão de não deixar esse conhecimento morrer dentro de você. Bônus oculto. Se você chegou até aqui, significa que está entre os poucos que não apenas buscam conhecimento, mas que têm a disciplina de permanecer até o fim. E é exatamente por isso que você merece acesso a algo que nunca é revelado de imediato. Existe uma técnica simples, quase invisível,
mas que carrega o poder de transformar instantaneamente sua relação com o dinheiro. Não se trata de motivação passageira ou de frases prontas, mas de um gatilho psicológico que funciona em menos de 60 segundos. A mente humana foi programada para repetir padrões, e quando você se pega dizendo frases de escassez como "não posso", "é caro demais", "isso não é para mim", você ativa circuitos que reforçam a pobreza mental. A técnica da reprogramação instantânea funciona quebrando esse ciclo na hora. O processo é direto. Toda vez que perceber um pensamento limitante, não lute contra ele. Reconheça, pare e substitua imediatamente por uma afirmação de abundância, curta e poderosa, como "sempre encontro caminhos de prosperidade", ou "minha mente cria soluções que atraem riqueza". O segredo não está nas palavras em si, mas na velocidade da substituição. Quanto mais rápido você mudar o comando, mais forte será o novo padrão que seu cérebro registra. Esse exercício cria microvitórias, e microvitórias acumuladas são o combustível da transformação duradoura. Você pode estar em uma fila, no trânsito, ou até em uma conversa com alguém. O momento em que um pensamento de escassez aparecer é exatamente o campo de batalha em que a sua mente decide de que lado vai lutar. E a cada vez que você substitui, está treinando seu cérebro a buscar oportunidades ao invés de desculpas. Poucos sabem, mas os maiores empresários, líderes e inovadores praticam formas diferentes desse mesmo princípio. Eles não deixam que a narrativa interna dite suas ações. Eles treinam a narrativa interna para servir suas metas. Agora imagine aplicar isso todos os dias, em cada situação. Ao invés de reforçar um ciclo de impossibilidades, você começa a treinar um ciclo de soluções. Ao invés de ser vítima da programação herdada, você se torna o programador da sua própria mente. Esse é o bônus oculto, o segredo silencioso que multiplica o poder da fórmula proibida. E aqui está o detalhe final. Você já tem dentro de si todas as ferramentas necessárias. Não depende de dinheiro inicial, de sorte ou de circunstâncias externas. Depende apenas da sua escolha de usar essa técnica sempre que a escassez tentar comandar sua mente. Quem realmente aplicar, vai perceber em poucas semanas que não se trata apenas de pensar diferente, mas de sentir diferente, de se mover diferente, de agir como alguém que já pertence ao campo da abundância. A pergunta que fica é simples e definitiva. Você vai ser apenas espectador dessa transformação ou vai colocar a reprogramação instantânea em prática hoje mesmo?